Todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 11, do verso 1 ao 11, diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado que está adiante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, em quem ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fazes isso, respondei: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para cá. E eles foram, e acharam o jumentinho amarrado a um portão, do lado de fora na rua, e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam como Jesus lhes havia mandado, e deixaram que o levasse. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos, e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. E tanto os que iam à frente dele, como os que o seguiam, exclamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por termos a oportunidade de ouvir o Evangelho nesta noite. Pedimos que o Senhor nos ensine, Pai, nos ensine a compreender o agir do Senhor, o tempo que o Senhor tem para agir, o modo do Senhor agir. Pedimos também, Pai, que nós tenhamos uma expectativa correta em relação a Jesus Cristo, que nós não nos frustremos por esperarmos algo que Ele não prometeu, Pai, mas que nós tenhamos uma visão correta do papel de Jesus Cristo nesta noite. Abençoe-nos, ó Pai, e fala conosco, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode imaginar comigo nesta noite, você comprando um convite para ir a um show. Eu sei que alguns aqui gostam do Roberto Carlos. Imagina um show do Roberto Carlos. E aí você chega lá no show, ou Roupa Nova, né? Aí você chega lá no show, e quando o músico que você estava esperando entra, você olha e fala: não é ele, era um cover. Você pode imaginar isso acontecendo? Imagine a frustração. E aí você vira para a pessoa que está do seu lado e fala: ué, mas não era o Roberto Carlos que ia cantar? Aí a pessoa fala: não, você não viu no encarte? Você não leu o que estava atrás do encarte? Que era um cover. Isso pode acontecer também em relação a Jesus, irmãos. Nós podemos ter uma expectativa errada em relação a Jesus Cristo. E nós podemos ter uma expectativa errada sobre Jesus Cristo por não lermos todo o encarte, por não lermos toda a palavra de Deus, e não percebermos que existe algo que muitas vezes nós não imaginamos. É isso que nós vamos ver nesse texto. Nós vamos ver que as pessoas que estavam ao lado de Jesus tinham uma expectativa errada sobre Jesus. E eles tinham essa expectativa errada porque eles não atentaram para toda a palavra de Deus. Nós vamos ver que Jesus é um rei que veio, mas um rei que veio não como um guerreiro, mas como um cordeiro. Um rei cordeiro que veio para sangrar pelo seu povo. É isso que nós vamos ver nesta noite. O povo de Israel tinha expectativa de um rei, e este rei veio, mas não era um rei guerreiro. Jesus veio como um rei, mas não um rei guerreiro, e sim um rei cordeiro, que veio para sangrar pelo seu povo. É isso que nós vamos ver, e nós vamos ver isso em duas partes. Primeiro, Jesus ele age no tempo certo e do seu jeito.
Jesus, ele age no tempo certo e do seu jeito, ao seu modo. Versículo 1 ao 7. Quando se aproximaram de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide ao povoado que está adiante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, em quem ninguém ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. E eles foram e acharam o jumentinho amarrado a um portão, do lado de fora na rua, e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: que fazeis soltando o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhes havia mandado, e deixaram que o levasse. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele os seus mantos, e Jesus o montou. Por que Jesus ele decide entrar em Jerusalém montado em um jumento? Ou melhor, em um jumentinho. Você já pensou sobre isso? Por que Jesus decidiu entrar em Jerusalém montado em um jumentinho? Nós vamos entender que Jesus fez isso para cumprir as Escrituras, em primeiro lugar. Lembrando que Jerusalém era a capital da nação de Israel. Era a cidade de Davi, a cidade santa, o local onde o templo estava localizado. E Jesus ele entra montado em um jumentinho para cumprir o que o profeta Zacarias havia predito. Zacarias 9, versículo 9. Alegrem-se muito, cidade de Sião. Sião também era um outro nome dado a Jerusalém. Exulte, Jerusalém, eis que o rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Jesus ele entra montado em um jumentinho para cumprir as Escrituras, a profecia do profeta Zacarias. E ele usou um jumento. Às vezes a gente olha para isso e pensa: olha que coisa simples, não é? Um jumentinho. Mas o jumento era um animal nobre naqueles dias. Não era um animal qualquer. Era da cultura do povo de Israel que reis montassem em jumentos. 1 Reis, por exemplo, capítulo 1, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 32 e o 33, vai falar de Salomão, um dos reis mais importantes de Israel, montado em um jumento, ou uma mula, que é o cruzamento de um jumento com uma égua. O rei Davi ordenou: chame os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando chegarem à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do Senhor com vocês, e ponham meu filho Salomão sobre minha mula, e levem-no a Giom. Vejam que a mula, que é o jumento, o cruzamento de um jumento com uma égua, ou o próprio jumento, eram animais nobres, usados pelos reis. Jesus então ele está montando em um jumento, porque isso era da cultura dos reis de Israel, e também para o cumprimento da profecia do profeta Zacarias. Mas tem algo mais em tudo isso. O que Jesus está fazendo aqui é aquilo que os teólogos chamam de sermão teatral, ou sermão encenado. Jesus estava dando uma mensagem para a nação de Israel. Ao entrar com o jumento, Jesus estava dizendo que a sua missão era de paz. Os reis, eles iam para a guerra montados a cavalo, mas quando eles voltavam da guerra vitoriosos, eles entravam nas capitais, nas grandes cidades, montados em um jumento. Era um sinal de vitória e de paz, que o rei estava entrando naquela cidade em paz. Então Jesus está mostrando para a nação de Israel o seguinte: a minha vinda é de paz. Eu não venho para guerrear, eu não sou um rei guerreiro, eu não vim para uma guerra. E aliás, o profeta Isaías vai dizer que Jesus é o príncipe do quê? Da paz. Jesus agora está se expondo também. Tentaram fazer dele um rei, vocês se lembram? E ele, fugiu.
Ele não queria que as pessoas dissessem que ele era um rei antes do tempo, mas agora ele se expõe. Em João 6,15, depois que ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou aquela multidão, o povo tentou pegá-lo para fazer dele um rei. Mas diz a palavra de Deus que ele retirou-se. Ele sumiu, não deixou que o povo o agarrasse para fazê-lo dele um rei. Por quê? Porque não era o momento. Mas nós vamos ver neste texto que agora Jesus ele entende que agora é o momento dele ser proclamado rei. Jesus ele age no momento certo, meus irmãos. Sua exposição pública começou em Jericó, uns 2 ou 3 dias antes deste evento aqui em Jerusalém. Vocês se lembram na semana passada que nós pregamos sobre o cego Bartimeu? Jesus passa em Jericó e o que o cego diz, o que ele clama, o que ele grita para Jesus? Jesus, filho de Davi. Este era um termo messiânico. Ele estava proclamando em alta voz e pediram para que ele ficasse quieto. Olha lá Marcos 10:48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ele permite que Bartimeu fale publicamente do seu papel como Messias. Em outros momentos Jesus dizia: não conte a ninguém, fique quieto. Quando tentaram fazer dele um rei, ele sumiu. E agora não, ele começa a se expor. Isso começa em Jericó e agora vai para Jerusalém. Agora vemos um posicionamento contrário da parte de Jesus. Lucas, narrando essa mesma passagem, a passagem da entrada triunfal, veja o que aconteceu. Lucas 19, versículo 38 ao 40. Dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus, os religiosos: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Os fariseus estavam incomodados das pessoas chamarem Jesus de rei. E o que Jesus disse? Não é para eles se calarem. Eu quero que eles falem isso. Então Jesus agora ele está se expondo. Ele age no tempo certo e ele age do seu jeito. Nossa sociedade ela questiona o agir de Deus, irmãos. Vocês já perceberam isso? A nossa sociedade ela questiona, na verdade, o não agir de Deus. Não é o agir, o não agir. Estamos diante de uma crise política e moral. E a sociedade pergunta: onde está Deus? Por que Deus não faz nada com Brasília? Com esses políticos que estão prejudicando a nossa nação? Estamos diante de práticas violentas contra inocentes. Onde está Jesus? Por que Jesus não faz nada em São Paulo, a capital, ou Rio de Janeiro, ou Brasília, onde a violência está se alastrando cada vez mais? Estamos diante de um quadro de imoralidade nunca antes visto. E onde está Jesus? Por que ele não age? Nós temos diante de nós drogas, tráfico, divórcio, maltrato às mulheres, pedofilia, aborto, guerras na Síria e em outros lugares, corrupção, injustiça social, desigualdade social. E onde está Jesus? Por que ele não age? A Bíblia vai mostrar que o povo de Israel também questionou. Por que Jesus não fez nada? A Bíblia vai nos mostrar que existiam pessoas também que questionavam. Por que Jesus não veio como Davi, por exemplo? Por que Jesus não veio como um guerreiro para livrar o povo de Israel da opressão de Roma? Os próprios soldados de Roma questionaram Jesus. Lucas 23, 36 e 37. Quando Jesus estava na cruz, olha o que os soldados disseram para ele. E também os soldados, não eram só os soldados que escarneciam, mas também eles
E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Essa é uma das palavras que está na boca do povo hoje, irmãos. Por que Jesus não faz nada? Se o Senhor é rei mesmo, por que o Senhor deixa isso acontecer com criancinhas na Síria? Quando Jesus se manifesta, ele se expõe como rei, mas ele está dizendo que é diferente. Ele vem montado em um jumento. Ele não veio para destruir o governo de Roma, ele veio trazendo a paz. Ele é o príncipe da paz. Jesus não veio para receber uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinhos. Jesus não veio para se assentar num trono, mas para ser pregado numa cruz. Você consegue enxergar isso? Que Jesus age no tempo certo e do seu jeito. Ele age na hora certa e ao seu modo. Por que Jesus age assim? Porque ele tem seus propósitos. Por que ele não destruiu o governo de Roma? Porque ele tinha os seus propósitos. Por que ele não acabou com a imoralidade lá em Roma? Roma era tão terrível como Bauru, irmãos. Tudo que tem de ruim em nossa cidade tinha em Roma também. E Jesus não fez nada contra aquilo. Ele não destruiu, ele não destituiu o rei de Roma, o rei romano, o César. Ele não destituiu Herodes, ele não destituiu Pilatos. Por quê, irmãos? Por que ele não acabou com a imoralidade? Naquela época havia aborto também. Por que ele não acabou com isso? Porque ele tem os seus propósitos. E às vezes, diante de um sofrimento, diante de uma situação difícil na sua vida, você também faz essa pergunta: Jesus, tu és o rei, por que o Senhor não muda essa situação na minha vida? Porque ele tem um propósito. Mas eu não consigo ver o propósito, eu não consigo enxergar o propósito de Deus. Eu estou sofrendo, estou doente, estou numa crise no casamento, estou com um problema financeiro, e você vem me dizer que Jesus tem um propósito e eu não consigo ver o propósito. Sim, ele tem um propósito. E o fato de você não ver não significa que o propósito não exista. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que foi C.S. Lewis que desenvolveu essa técnica aí. Se eu disser para vocês nessa noite que tem uma girafa aqui dentro desse salão, vocês acreditariam em mim? Não. Vocês diriam: ó, o pastor não está bem, né? Está vendo girafa, né? O pastor não está muito normal. Se eu dissesse para vocês que existe uma girafa aqui neste salão, vocês não acreditariam, certo? Porque vocês não estão vendo essa girafa, e se ela estivesse aqui, seria possível vê-la, porque ela é grande. Mas se eu disser para vocês que existe uma formiga aqui nesse salão, vocês duvidariam de mim? Não. Mas alguém está vendo alguma formiga aí? Não. O fato de nós não enxergarmos o propósito de Deus não significa que ele não exista. Existe um propósito para o nosso sofrimento. Existe um propósito. E se nós não enxergarmos isso, irmãos, nós vamos sofrer demais. Jesus, ele veio e não veio para destruir toda aquela violência que existia em Roma. Ele não veio para acabar com os males de Jerusalém. Ele não veio para acabar com os males em Israel, as coisas terríveis que o povo de Israel estava vivendo. E por que não? Porque ele tinha outro propósito. Ainda que o povo não conseguisse ver, ele tinha outro propósito. Às vezes nós não conseguimos ver, irmãos. Eu me lembro que quando meu filho Natan tinha 5 meses, é isso? 7 meses. Vocês se lembram, os que estão há mais tempo aqui com a gente? Meu filho caiu na escola, com 7 meses, e teve um traumatismo craniano.
ficou internado. Eu fui buscá-lo lá. Naquela hora eu não conseguia ver nada, irmãos. Quando nós estamos em meio ao sofrimento, nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus. Mas isso não significa que não existe um propósito. Passou algum tempo, a mesma coisa, muito parecido, aconteceu com o Davi, o filho do nosso irmão André e da Ilma. Se você chegasse naquele dia e dissesse para o André: olha, André, Deus tem um propósito. Você consegue ver o propósito? Eu tenho certeza que ele diria: olha, eu não consigo ver. Mas como ele é um crente em Jesus, ele diria: eu sei que Deus tem, ainda que eu não veja. Passou um outro tempo, o meu filho Davi perdeu um rim. E se ele perguntar para mim hoje: pai, por que Deus permitiu isso? Por que, pai? Sabe o que eu diria para o meu filho? Eu não sei. Mas Deus tem um propósito. Ainda que você não veja, Deus tem um propósito. Por que mais de 1000 crianças morreram na Síria? Eu não sei. Por que o rei Jesus não destrói o Estado Islâmico? Eu não sei. Mas ele tem um propósito. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É isso. Cristo, ele veio montado em um jumento, porque este era o propósito. Ele tinha um propósito, e ele agiu no tempo dele e do seu jeito, ao seu modo. A pergunta para você nesta noite é: você está disposto a confiar e descansar no Rei Jesus? No Rei que vem montado em um jumento? Você está disposto a descansar no Príncipe da Paz, mesmo que você não entenda o porquê dele não resolver todos os problemas da sua vida e nem os problemas da sociedade? Esse é o nosso primeiro ponto. Jesus age no tempo certo, e ele age ao seu modo. Em segundo lugar, a multidão reage da forma certa, mas com a expectativa errada. Versículo 8 ao 11 diz: muitos estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. E tanto os que iam à frente dele, como os que seguiam, exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Jesus, agora montado em um jumento, ele entra em Jerusalém. Uma multidão o acompanha. Diz que ia uma multidão à frente e outra atrás de Jesus. Que multidão era essa, irmãos, que estava seguindo Jesus? Que multidão era essa que estava seguindo Jesus? Lembra que ele passou por Jericó? Em Jericó ele já estava com uma multidão, certo? Mas João, ele nos dá mais detalhes de quem era essa multidão. João 12, versículo 1 diz: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Jesus sai de Jericó rumo a Jerusalém, mas antes de passar em Jerusalém ele para em Betânia, uma cidade que ficava um pouco mais ou um pouco menos de 3 quilômetros de Jerusalém. De Betânia dava para ver Jerusalém. Ele para ali em Betânia, e nessa cidade ele vai na casa de um amigo muito importante, Lázaro.
E o texto de João diz que Lázaro era o homem que Jesus havia ressuscitado. Imagine agora, Jesus volta para Betânia e ele vai na casa do seu amigo, o amigo que ele ressuscitou dos mortos. Quando o povo soube, ó, Jesus está de novo em Betânia. Naquela época, irmãos, não tinha Facebook, WhatsApp, mas eles tinham um jeito de avisar um ao outro que era fora de sério. A notícia correu e o povo já estava tudo reunido ali. Imagina se tivesse então, hein? WhatsApp. Olha o versículo 12 do mesmo capítulo de João, 12 ao 14. Olha lá, ó. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele. Veja que é o mesmo texto agora narrado por João. Olha o versículo 17 e 18. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificavam que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Jesus está vindo, passou por Jericó, e ele está vindo com uma multidão, e ele cura Bartimeu. Agora ele vai para Betânia, um lugar onde ele ressuscitou Lázaro, e uma outra multidão começa agora a o acompanhar, e vai com ele para Jerusalém. Qual foi a reação dessa multidão, irmãos? Como eu disse, eles tiveram uma reação correta. Versículo 9 diz: tanto os que iam à frente dele, como os que o seguiam, exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. O que significa a palavra Hosana? A gente às vezes canta isso. Tem músicas que tem essa palavra, Hosana. O que quer dizer Hosana? A palavra Hosana quer dizer: salva-nos agora. Nós suplicamos por salvação. Nós suplicamos por salvação. É isso que quer dizer a palavra Hosana. Nos salve. Nós suplicamos por salvação. Essa palavra também quer dizer ajuda e amparo da mão do rei. Era uma palavra que era dita apenas para um rei. Era um pedido para que um rei estendesse a mão e ajudasse aqueles que estavam clamando. Então, Hosana é: salva-nos agora. E esta palavra que eles falaram aqui era o texto de um salmo, Salmo 118, versículo 25 e 26. O que eles estavam fazendo aqui era reproduzir um salmo da Bíblia. Salmo 118, versículo 25 e 26 diz: salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos, bendito é o que vem em nome do Senhor. Olha como é parecido. Da casa do Senhor nós o abençoamos. Depois a multidão mudou um pouquinho a frase. Primeiro eles dizem Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E agora, no versículo 10, eles dizem: bendito o reino que vem. O reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Eles falaram o que era certo para Jesus. Reconheceram Jesus como rei. Pediram para Jesus salvar eles. Mas eles tinham uma expectativa errada sobre Jesus. Eles esperavam o reino de nosso pai Davi. Eles reconheceram Jesus, mas tinham uma expectativa errada. Eles clamaram pelo reino de Davi. O que isso significava para o judeu? Era a restauração nacional e política da nação de Israel. Lembrando que Israel estava sob o governo de Roma. Roma tinha conquistado praticamente o mundo. E Israel estava sob o domínio de Roma. E aí Jesus vem entrando, montado em um jumento. O que eles falam? Isso! Chegou o momento. Salva-nos, Senhor. Restaura o poder que Israel tinha no passado. O mesmo poder da época do rei Davi. A época de glória do povo de Israel.
E dá para entender por que eles fizeram isso, irmãos. A Páscoa estava próxima. Nós vimos que Jesus chegou a Betânia 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa estava próxima. E o que a Páscoa fazia eles se lembrarem? Libertação de um governo que dominava eles no passado. Só que nessa época era o Egito. A Páscoa fez com que eles se lembrassem: olha, está chegando a Páscoa, nós já passamos por um momento de sofrimento, de domínio de um governo tirano, que era o Egito, e agora, Jesus está montado em um jumento, ele é descendente de Davi, só alguém que tivesse o sangue de Davi, poderia sentar no trono, está tudo certo, Jesus está vindo, e ele pode fazer igual Moisés fez, mandar praga nesse povo, nesses romanos aí. Piolho, rã, morte dos primogênitos. Jesus pode agora destruir o governo de Roma. E havia outra coisa que fazia com que eles tivessem esse tipo de expectativa. Havia uma outra festa, a festa das luzes. Essa festa não estava próximo, mas fazia com que eles se lembrassem do que aconteceu nessa festa. Por que essa festa ela surgiu? Por causa de um homem chamado Judas Macabeu. Ele venceu um outro rei também, que governava de forma tirana e pôs o povo de Israel sob o seu domínio, um rei chamado Antíoco Epifânio. E esse Judas Macabeu, com um exército pequeno, foi lá e destruiu o governo de Antíoco. Tem um livro que nós chamamos de apócrifo. O que é um livro apócrifo? É um livro que não foi inspirado por Deus, primeiro, e ele não faz parte do cânon das Escrituras, mas é um livro histórico. Ele realmente foi escrito naquela época e conta a história do que se passava naqueles dias. Então ele serve como um livro de pesquisa. Ele não é um livro inspirado por Deus, ele não é como a Bíblia. E esse livro tem um versículo interessante, o versículo 13 de 1 Macabeus, versículo 51. E entrou nela no dia 23 do segundo mês, no ano 171, com cânticos e palmas, harpas, símbolos, liras, hinos e louvores, porque um grande inimigo de Israel tinha sido aniquilado. Aqui está falando da vitória de Judas Macabeu. Ele também entrou em Jerusalém e diz que com festa, o povo aclamando ele. E agora Jesus vem e Jesus lembra a libertação do Egito, e Jesus lembra para aqueles judeus o que aconteceu também no período de Antíoco Epifânio e o que Judas Macabeus havia feito. Então eles pensam: vai acontecer de novo, igual foi no Egito, igual foi com Antíoco, vai acontecer com Roma. Eles estavam prestigiando Jesus, irmãos, mas com uma expectativa errada. E é isso que a nossa sociedade também faz. A nossa sociedade também prestigia Jesus, mas com uma expectativa errada. As pessoas até acreditam que a sociedade pode ser uma sociedade melhor se seguir o exemplo de Jesus. A sociedade olha para Jesus e fala: olha, Jesus é um bom exemplo para mudar a nossa sociedade. Se a gente seguir o exemplo dele, a nossa sociedade pode ser uma sociedade mais justa, sem violência, com uma educação melhor. Eles reconhecem que Jesus pode ser um bom exemplo, e só isso. Uma expectativa errada. A sociedade olha para Jesus e vê nele um grande potencial de ser humano a ser imitado. Ele é um bom ser humano, ele tem um potencial de ser humano, e ele pode ser imitado pela sociedade. Nos dias de Jesus, já existia uma expectativa distorcida sobre o papel dele. Em João 12, 24, Jesus fala sobre a sua morte: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer,
continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Jesus está falando, eu não vim para matar, eu vim para morrer. Eu não vim como Moisés e nem como Judas Macabeu. Eu vim para morrer. Se o grão de trigo não cair e não morrer, ele fica sozinho, mas se ele cair e morrer, dará muito fruto. João 12:32 diz, mas eu quando for levantado da terra, trairei todos para mim. Jesus está falando, quando eu for pregado numa cruz, levantado da terra. No 12:34 diz, a multidão falou, a lei, olha aqui, expectativa errada. A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado, precisa ser crucificado? Quem é esse Filho do Homem? Eles não leram todo o encarte. Eles leram Zacarias, capítulo 9, versículo 9, como a gente viu, Jesus vem montado em um jumento, em um jumentinho, o Messias, mas eles não leram Zacarias, capítulo 13, versículo 1, e o versículo 7, naquele dia uma fonte jorrará para a descendência de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Jesus está dizendo o seguinte, naquele dia, o profeta Zacarias está dizendo que o Messias, do Messias jorraria uma fonte, não para libertar o povo de Israel do governo de Roma, mas para purificar o povo de Israel e todas as nações dos pecados. E quando furaram Jesus, o que jorrou dele, irmãos? Sangue e água. No versículo 7, eles não leram, eles não viram. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Zacarias diz, o Messias vai entrar montado em um jumentinho, mas dele vai jorrar uma fonte, e para que essa fonte jorre, a espada vai cair sobre ele. O profeta diz, sobre o meu pastor, sobre o bom pastor que é Jesus Cristo. Você tem louvado Jesus da maneira certa? Você canta que Ele é o seu rei? Você diz que Ele é o Senhor da sua vida? Está correto chamar Jesus de rei, está correto chamar Ele de Senhor, mas qual é a expectativa que você tem desse rei? Você pode chamar Ele da forma correta e ter uma expectativa errada. Era isso que o povo estava fazendo. Chamar Jesus de meu rei é certo, irmãos, mas quais são as expectativas que você tem em relação a Jesus? Eu chamo Jesus de meu rei, porque eu espero que Ele me dê um bom casamento, ou que Ele me livre de um mau casamento. Eu chamo Jesus de meu rei, porque eu espero que Ele me dê um bom emprego, que Ele me dê uma casa boa, uma família restaurada, fim da crise. Eu chamo Jesus de meu rei, porque a minha expectativa em relação a Jesus é de ser curado de um câncer. Quero convidar você a olhar direito para o convite. Jesus não prometeu nada disso, irmãos. Jesus não prometeu casa, comida e roupa lavada. Jesus não prometeu emprego. Jesus não prometeu acabar com a corrupção do Brasil. Jesus não prometeu nada disso, irmãos. E tem gente falando em nome dele, dizendo que ele prometeu. Quero te convidar a olhar direito no convite. Não veja apenas a parte que te interessa. Não veja apenas que Jesus é Senhor e Rei, mas veja também Isaías 53, que Ele é o Cordeiro. Ele é um Rei Cordeiro, que veio para ser imolado. Jesus veio como um rei, mas um rei para sangrar.
Ele não tinha exército. Todos os reis têm exército. Ele não tinha exército. Apenas 12 homens falhos e pecadores. Um vendeu ele e o outro negou ele. E o outro só acreditava nele se pôsse o dedo nele. Só gente boa. Jesus não veio como Moisés para destruir o Egito com pragas, mas ele veio para ser o Cordeiro da Páscoa. Eles estavam olhando para Moisés, falaram: nós queremos alguém assim como Moisés, ou como Davi, ou como Judas Macabeu. Ao invés de olhar para Moisés, eles deveriam ter olhado para o Cordeiro Pascal. Vocês se lembram das pragas? Moisés chega para Faraó e diz: ó, deixa o povo ir, senão Deus vai pegar você, Faraó, e todo o Egito. Vocês assistiram 10 mandamentos aí? Teve gente que viu, né? E o que acontece? Faraó diz não, 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 e Deus, hein, irmãos? Não foi o diabo. O próprio Deus mandou as pragas. E qual foi a última praga? A morte dos primogênitos. E Moisés dá uma instrução para o povo de Israel: olha, todas as pragas, as 9, só caíram na região onde os egípcios moravam. Depois você lê lá na sua casa. Quando Deus mandava piolho, o piolho só ficava ali onde os egípcios moravam, não na terra de Gósen, que era onde o povo de Israel morava, que era perto, vizinho ali do Egito. Todas as pragas atingiam o povo do Egito e não atingiu o povo de Israel. Mas a última praga, Moisés disse para o povo de Israel: olha, essa praga pode atingir vocês também, que é a morte dos primogênitos. Só existe um jeito de vocês não perderem o primogênito de vocês. Vocês vão ter que matar um animal, um cordeiro. Vocês vão ter que pegar o sangue e passar nos umbrais das portas. E isso está em Êxodo capítulo 12, versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Aí é Deus falando, tá? Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O povo estava na expectativa de um homem libertador como Moisés, mas Jesus veio como o Cordeiro para livrar o seu povo de uma coisa muito mais terrível que o governo de Roma. Jesus veio para te livrar de uma coisa muito mais terrível do que a crise que você está vivendo. Muito mais terrível. Jesus veio para te livrar de algo que é pior do que o câncer, pior do que uma crise no casamento, pior do que as guerras que nós estamos vendo hoje na Síria. Jesus veio para nos livrar da mão de Deus. Jesus veio para nos livrar da ira de Deus, do anjo da morte. E como ele faz isso? Ele sangra, para que Deus veja o sangue sobre nós e passe por cima. Romanos 5, versículo 9 diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos do que, irmãos? Do diabo? Do câncer? Do Lula? Do PT? É isso que você está com medo? Dos ladrões, da violência? Existe algo pior do que tudo isso, que é a ira de Deus. E só quem tiver o sangue do Cordeiro será salvo da ira. Seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Jesus é um rei que veio sem espada. Pelo contrário, ele veio para sofrer a espada da lei, que era contra nós. Chame-o de rei nesta noite, louve-o como rei, mas não se esqueça que ele é um rei com cruz. Ele não é um rei com trono, ele é o rei com a cruz, ele é o rei da cruz. Mas e toda a injustiça que nós estamos vendo hoje? Como é que fica, Fernando? Está aí toda a crise, e toda doença, toda maldade que nós estamos vendo sendo praticada por homens maus. Como que fica?
Bom, Jesus ele não ficou na cruz. A cruz está vazia. Ele não ficou no túmulo. O túmulo também está vazio. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E sabe o que ele vai fazer agora? Ele vai voltar. Só que agora não é mais montado em um jumento. Vamos ver? Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 16. Eu vi o céu aberto, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece, ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não vem agora mais montado em um jumento, irmãos. Ele vem montado em um cavalo. E quando um rei monta em um cavalo é para guerrear. Um dia vai acabar tudo isso. Um dia nós estaremos num céu, lindo céu, como nós cantamos aqui. Um dia não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem divórcio. Um dia não haverá mais crianças morrendo por bombas. Um dia. Mas é no tempo dele. Agora olhe para o Rei Cordeiro e espere pelo Rei Leão. Ele está vindo. Um dia você e todos deste mundo encontrarão com o Rei Jesus. Mas se ele não foi o seu Rei Cordeiro agora, você vai encontrar com ele como Rei Leão. O que você tem que fazer nessa noite? Venha a ele nesta noite. Ele quer ser o seu Rei Cordeiro. Ele quer que o sangue dele esteja sobre você, para que você não sofra a ira de Deus. O que eu faço, pastor? Grite: Hosana, salve-me agora. E sabe o que vai acontecer? O rei que sangra, o Rei Cordeiro, o rei que sangrou, ele vai te acolher nesta noite. Venha Jesus Cristo. Venha e chame Ele do que Ele é, da forma correta. Ele é o Rei dos Reis, mas tenha uma expectativa correta. Espere dele o que Ele veio para fazer. Espere dele salvação. É isso que você precisa dessa noite. Não pense que você precisa de outra coisa. O que você mais precisa hoje é de salvação. E Ele está aqui para fazer isso. Vamos orar?